Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação que, em nome da Pró-Reitoria de Ensino do IFSU e o Departamento de Educação Inclusiva, dou as boas-vindas aos participantes dessa live. Sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva da Pró-Reitoria de Ensino do IFSU. Em particular, dou as boas-vindas ao nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes, a painelista dessa tarde, Isabel Accorsi, que gentilmente se dispôs a compartilhar os seus conhecimentos e trazer importantes contribuições para o nosso curso. Nossas tradutoras e intérpretes, Francine e Alexandra, e a colega Alexandra Paz Trindade, mediadora dessa noite, do Campus Bagé, do NAPNE do Campus Bagé. Gostaria de colocar para vocês que hoje nós damos início ao segundo diálogo sobre inclusão na educação profissional, experiências e perspectivas. É o segundo ano que nós promovemos esse evento, né, que tem uma importância muito grande para o IFSU e para a comunidade como um todo, né, para as demais instituições de ensino da nossa sociedade. E é uma proposta do Departamento de Educação Inclusiva e do Grupo de Trabalho dos Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas. Ele é, na verdade, o NAPNE, ele é integrado pelos representantes destes núcleos em nossos 14 campos, né? Então, estes núcleos, eles são órgãos propositivos, são consultivos e executivos, e auxiliam muito na construção, né, de políticas de formação, como que nós viemos fazendo desde o ano passado, né, a partir da temática, né, do estudo da educação inclusiva na perspectiva da educação especial. E também se configuram como espaços coletivos de construção de políticas. Então, essa extrema importância de termos essa parceria com esse conjunto, né, de professores e técnicos administrativos que fazem parte desse núcleo. Eles revelam, na verdade, a singularidade dos nossos campos, que são de extrema relevância para a definição de estudos, de pesquisas que se fazem necessárias, e é importante ressaltar que, desde a criação destes núcleos, nós temos avançado muito enquanto instituição, enquanto buscando uma educação mais inclusiva e mais equitativa. É importante ressaltar também que o projeto Segundo Diálogos ele vem desbravando nossos novos caminhos ao propor uma atividade desenvolvida pelo conjunto desses núcleos, né? E aí vai se constituindo num projeto de extensão multicampo. E aí eu abro um parêntese exatamente para destacar que o GT dos NAPNES foram pioneiros nessa proposta, hoje seguidos pelo GT no GEDS, pelo GT do NEABI também. Então, a nossa proposta ela tem como objetivo promover debates e reflexões sobre as temáticas do planejamento educacional individualizado, a certificação diferenciada e a terminalidade específica e outros caminhos possíveis em relação a isso, né, no que diz respeito à certificação de nossos estudantes, né, enfatizando a necessidade de olhares atentos frente à chegada desse público discente em diferentes redes e em níveis, né, de ensino. Então, esses temas eles surgiram dos nossos próprios estudos enquanto GT, das pesquisas que fomos fazendo, né, buscando avançar em conhecimentos, em concepções e trabalho com os nossos estudantes com necessidades específicas. Nesse sentido, nós consolidamos hoje, né, esse momento enquanto espaço privilegiado de debates e como ponto de partida para um trabalho mais efetivo sobre a inclusão com toda a comunidade do IFSU, trazendo essa temática tão pertinente, tão necessária, no atual momento, né, em que vivemos enquanto instituição de ensino e desafiados pelas políticas inclusivas. Cabe ressaltar que a educação inclusiva ela já está posta, né? Então, embora ela nos desafie, ela nos desacomode, né, a cada dia, ela veio para contribuir com a qualidade de vida de todas as pessoas.
e é resultado de muitas discussões e frutos também de um contexto histórico, né, em que se resgata a educação como um lugar de exercício de cidadania e de garantia de direitos. Ultimamente, temos trabalhado muito nisso, né, em relação às ações afirmativas em todas as áreas, né. Para a nossa instituição, então, esse estudo é um debate profícuo, no momento em que, enquanto instituição, temos que avançar no que diz respeito à certificação dos nossos estudantes. Então, neste instante, assim, para deixar claro a nossa intenção, o nosso propósito, né, e a importância, a relevância dessa discussão, do nosso evento, né, tanto hoje, no dia 26, como no dia 30, que vamos abordar os modos de certificação, como no dia 2, que traz todo um relato também, novamente, do plano educacional individualizado, junto aos NAPNES de outras instituições, de outros institutos federais. Eu, então, dando prosseguimento a esse momento de abertura, eu passo a palavra para o nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde, né, Rosane, a todos que nos assistem. Deixar nossa saudação aí muito forte para a Rosane, que é a nossa chefe de departamento de educação inclusiva, né? E que aproveitar o momento aqui e né, reconhecer todo o trabalho que a Rosane vem realizando em prol da inclusão dentro da nossa instituição, esse trabalho fantástico que ela tem realizado junto aos campos, junto aos núcleos, aos nossos NAPNES, aos nossos NEABs, aos nossos NUGEDs, né? E acho que às vezes a gente passa batido, né? Mas eu aproveitei o momento agora para exaltar esse trabalho com a Rosane e agradecer o trabalho que ela vem realizando, né? Que certamente tem contribuído para os avanços e muitas das melhorias que nós temos, que precisamos ter na nossa instituição nas questões de inclusão. Então, nosso muito obrigado aí, Rosane, pelo trabalho realizado até agora. Deixar também a nossa saudação, né, para a Alexandra Trindade, do nosso núcleo, do nosso NAP, do campus de Bagé, que aqui representa, né, os nossos NAPNES, né, e representa também essa busca de integração entre os NAPNES e a reitoria através da DPEI, né, do nosso Departamento de Educação Inclusiva. Nossa saudação também para Maria Isabel Acorce, né, nossa colega do IFRS, dizer assim que ficamos muito contentes de estar te recebendo aqui, podendo tu trazer essa tua caminhada, essa tua experiência, eu acho que é muito importante, e que demonstra também essa busca de integração entre os nossos institutos do Rio Grande do Sul e como rede nacional também. Então, acho que é um gesto bastante importante aí de estar te recebendo aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade, Maria Isabel. Deixar também a nossa saudação aí para todo mundo que está no apoio, aí o Marcos, né, que está na transmissão. A nossa saudação para as nossas intérpretes, né, a Alexandra, a Francine, sempre também juntas aí com todo o grupo de intérpretes do IFSU, né, também buscando esse processo de inclusão tão importante. E a nossa saudação a todos, então, todas e todos que nos assistem nesse momento pelo nosso canal do YouTube. Então, acho que é importante a gente exaltar, né, o segundo Diálogos sobre Inclusão na Educação Profissional, experiências e perspectivas, né, que estamos promovendo, como já disse, numa integração, numa busca, numa ideia construída coletivamente pelos NAPs e pela DPEI, e que traz até agora para nós esse primeiro momento, com essa primeira temática, né, do planejamento educacional individualizado, construção coletiva, que a Maria Isabel vai conversar conosco com a mediação da Alexandra, né? É importante a proposta, primeiro, do Diálogos, né, porque nossa instituição precisa, sim, avançar muito ainda nas questões de inclusão. E propor o segundo Diálogos traz essa perspectiva de darmos essa parada, de podermos refletir, de podermos ver outros caminhos, de poder encontrar caminhos para enfrentar todos os nossos desafios para sermos cada vez mais uma instituição inclusiva. E sabemos que temos que avançar muito ainda.
Por isso a importância da realização dos diálogos e de todas as promoções que os NAPNIS têm realizado também, sempre em conjunto com a ADP, como comentava. E os desafios mais intensificados ainda quando nos deparamos diante dessa pandemia. E aqui fica sempre, né, a nossa reverência pelas mais de 570 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, que perderam sua vida para esse vírus, que tem trazido então tantas tristezas e tantas perdas de vidas para todas e todos nós. Fica também a nossa solidariedade aos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que, de uma forma ou de outra, foram ou estão sendo afetados por essa pandemia, e todos os males que ela tem trazido. E fica também a nossa afirmação de que, mesmo com o avanço da imunização, precisamos continuar tomando os cuidados de prevenção, continuar usando a máscara, continuar usando o álcool gel, continuar evitando, né, as aglomerações, para que consigamos continuar avançando e passando, né, por esse momento difícil da pandemia. Então, os cuidados sempre devem estar sendo tomados cuidados, né? Eu também reafirmo a importância da realização do segundo diálogos sobre inclusão dentro do contexto que vivemos nacionalmente. Quando tivemos recentemente a afirmação do nosso ministro da Educação, uma afirmação totalmente fora de qualquer entendimento de realidade nossa, fora de qualquer alinhamento com aquilo que pensamos, fora com qualquer tipo de pensamento de inclusão efetivamente, né? Então, aqui é importante nós reafirmarmos nossa posição em defesa da inclusão, daquelas pessoas que precisam, sim, ter um acolhimento diferenciado dentro da nossa instituição e das nossas instituições de educação. Elas não atrapalham, elas são importantes dentro desse contexto educacional, da educação profissional e tecnológica, e precisamos, sim, afirmar que vamos continuar acolhendo elas. E não será uma posição esdrúxula do nosso ministro que vai mudar essa nossa posição. E eu acho que o segundo diálogo sobre inclusão do nosso IFSU tem que também reafirmar isso de forma muito forte, né, para que consigamos continuar avançando, né, como já disse, na busca necessária das melhorias dos processos de inclusão do IFSU. Então, fica aí a nossa afirmação e a nossa defesa de que precisamos sim continuar incluindo e não buscar a exclusão, como de certa forma propôs o ministro. Então, eu quero desejar um ótimo encontro, um ótimo momento aqui para trabalhar hoje, né, as questões do planejamento educacional individualizado e que possamos ter aí avanços sempre em conjunto para a nossa instituição. Deixo aí um ótimo encontro, desejo um ótimo encontro para todas e todos e um até breve e um até mais para todo mundo. Então. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Flávio, obrigada pela tua fala tão importante, né, como gestor, deixar tão claro, né, o posicionamento da nossa instituição e esses pronunciamentos que são ao avesso de tudo que tem sido a nossa caminhada até aqui, né, no sentido de nos tornarmos uma instituição cada vez mais inclusiva. Bem, gente, assim, nós já estamos, né, no ar, já com várias pessoas, né, de muitos outros estados, né, participando, do Amazonas, do Piauí, do Maranhão, de Pernambuco, tem também do Rio de Janeiro, né, a gente somos uma rede, daqui a pouco tem mais gente por aí, né, que estarão junto conosco. Então, dando continuidade, tá? Como a nossa dinâmica agora é passar o trabalho para a Alexandra e eu não retorno mais, então eu de antemão gostaria de agradecer a presença da Isabel Accorsi, das tradutoras Alexandra e Francine, da CCS, que sempre tem nos apoiado
no suporte técnico em todos os momentos, né? Aos colegas que estão nos bastidores, porque não fizemos nada sozinhos, né? Ao José do campus Passo Fundo e a Daiane também do campus Venâncio. E eu passo a palavra para a Alexandra Paz Trindade, nossa colega do campus Bagé, e dizer que a Alexandra tem licenciatura em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. De pronto, quero dizer que é a formação que todo educador especial deseja, né, muito. Né? A Alexandra é uma parceira fantástica no nosso trabalho, especialista em pedagogia escolar, mestre em educação pela Unipampa e doutoranda em estudos da criança na especialidade de educação especial pela Universidade do Minho, Portugal. Nós não queremos te perder, Alexandra. Olha para onde tu está indo. Funcionária pública do município de Bagé, nos cargos de professora de atendimento educacional especializado em escola municipal e também dos educadores especiais do município. Né? E colega parceira, né, cedida para o campus IFSU, campus Bagé. Então, desde então, eu desejo, Alexandra, é tudo contigo, Alexandra. Eu desejo um excelente evento para todos nós e eu fico aqui nos bastidores te acompanhando. Um beijo grande, um bom trabalho para todos nós. Então, muito obrigada, Rosane. Boa tarde a todos e a todas. De antemão, já vou me descrever, né? Então, sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, com cabelo com mechas claras. Estou usando hoje um echarpe onde o tom predominante é o azul e uma blusa verde musgo. Atrás de mim tem um quadro com pedaços de madeira e uma parede branca. Então, muito obrigada, Rosane, pela apresentação. Hoje iniciamos, né, o nosso segundo diálogo sobre inclusão na educação profissional. É um momento de muito prazer estar fazendo essa abertura hoje, né, juntamente com a Maria Isabel, que vai estar discutindo conosco a questão do planejamento do atendimento educacional especializado, do plano, né, do PEI. Gostaria de antemão dar alguns recadinhos antes de fazer a apresentação da nossa convidada. Ao longo da live, a gente vai estar colocando o link de presença, né, para vocês estarem preenchendo no chat. Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser alguma informação, nós temos um e-mail, que é o e-mail da DPEI, que é ifsul-dpei@ifsul.edu.br. A partir desse e-mail, vocês podem tirar algumas dúvidas e também informações a respeito. Então, como disse a Rosane, a gente não faz sozinho esses diálogos, a gente faz num coletivo, né, como plano de AE, a gente faz com os 14 campos, né, e o GT dos NAPs, juntamente com a DPEI. É um momento que vem também para colaborar com a nossa discussão enquanto GT, né, a gente vem discutindo a questão das políticas, né, dentro do IFSU, e certamente esses 3 momentos que estamos iniciando hoje vêm para colaborar nesta construção coletiva do GT com a DPEI. Então, de antemão, eu já começo a apresentação da nossa convidada e agradecendo a colaboração. Maria Isabel Accorsi é formada em licenciatura em História, com especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional e mestrado em Educação. É servidora do IFRS, onde atuou como coordenadora do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidades Educativas, o NAPNE, do campus Bento Gonçalves, de 2013 a 2016. E foi bolsista no projeto de acessibilidade virtual que deu origem ao Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS de 2010 a 2015. Atualmente está lotada na reitoria do IFRS, atuando na Coordenadoria de Educação à Distância desde 2016. Então, seja muito bem-vinda, Maria Isabel, sinta-se acolhida por todos nós.
e tenho certeza, né, que vai ser um final de tarde muito agradável, de muita discussão, de muito aprendizado, de troca de experiência, né? E a gente já convida, né, Maria Isabel, o público que está nos acompanhando, os colegas que estão nos acompanhando, para começar a interagir no chat, né, com questões, com troca de experiência, com discussões, que certamente dentro do possível a gente vai estar tentando responder e fazer uma discussão em cima do planejamento educacional individualizado, que é tão importante quando a gente fala em inclusão, né, do sujeito com deficiência dentro de uma instituição de ensino regular. Né? Isso é o cerne, né, da organização para o atendimento, não só de acesso e permanência, mas essa permanência com efetivo aprendizado. Então, seja muito bem-vinda e sinta-se acolhida por todos nós. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Eu vou aqui compartilhar, então, a apresentação. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né, receber esse convite para participar com vocês, né, desse momento. Então, eu vou iniciar minha apresentação falando um pouco sobre a contextualização de como foi que o PEI começou a ser inicializado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Em 2014, eu comecei a fazer o meu mestrado em Educação na Universidade de Caxias do Sul. E eu ingressei nesse mestrado com uma pesquisa, com um projeto de pesquisa que falaria sobre tecnologias assistivas, né? E eu comecei a desenvolver esse projeto, né, quando em maio, por volta de maio, né, começou a surgir uma situação dentro da instituição, dentro do campus Bento Gonçalves. Então, nós tínhamos um aluno, né, com deficiência intelectual, que ele fez todo o PROEJA conosco, né, e em 2013 ele passou no processo seletivo para o ensino superior. Só que no ano de 2013 ele fez as disciplinas básicas, né, então ele fez aquelas disciplinas que são comuns a todos os cursos. E em 2014 ele começou a fazer as disciplinas técnicas. E foi aí que realmente os professores dessa área, principalmente, né, das áreas específicas, né, do curso de Tecnologia em Horticultura, que era o curso que ele iniciou, né, que ele começou a fazer. Então, esses professores das áreas mais técnicas, eles começaram a se apavorar, né? Mesmo que o NAPNE, né, então, nós já temos por esse hábito no Instituto Federal já há alguns anos, né, então, quando a gente recebe um aluno que tem alguma deficiência, alguma necessidade educacional específica, a gente se reúne com os professores que vão receber esse aluno e a gente conversa com eles, nós passamos dicas, passamos, né, qual é a situação do aluno, quais são as dificuldades que ele tem. E esse encontro foi feito, né, no começo daquele ano de 2014, só que só apareceram 2 ou 3 professores, né, por ocasião dessa reunião que foi feita no início do ano. E quando realmente o semestre, né, começou a andar, né, lá por volta de maio, junho, é que os professores realmente começaram a se preocupar, né, com a presença desse aluno em sala de aula. Eles começaram a ver que eles não estavam conseguindo evoluir, né, no ensino desse aluno. Então, alguns passaram a procurar o NAPNE nessa ocasião, pedindo uma orientação, né? Como é que eu faço agora? Como é que eu vou trabalhar com esse aluno? Enquanto que outros preferiram ignorar a presença desse aluno em sala de aula. Foi nesse momento que eu vi que eu estava fazendo o trabalho errado, né? Eu estava fazendo um trabalho sobre tecnologias assistivas e dentro da minha instituição estava batendo na porta uma situação que precisava ser resolvida, né? Que era justamente a presença desse aluno com deficiência intelectual no ensino superior, né? Então, eu resolvi abordar esse tema, fazer uma pesquisa sobre esse assunto, né? E focar na perspectiva da mediação docente.
Antes de eu passar para o próximo slide, eu achei que era bem interessante trazer também nessa apresentação algumas das falas, tanto dos professores como dos alunos. Tá? Então, quando eu fiz essa pesquisa, né, para a dissertação, eu entrevistei todos os professores, né, os professores do aluno, e eu entrevistei o aluno também. E na dissertação tem algumas falas, né, que foram levadas, e são falas muito interessantes e muito esclarecedoras. Então, eu pontuei, né, no meio dos slides com algumas das falas desses professores, porque eu acho que elas são muito interessantes para a gente entender a importância do plano educacional individualizado. Quando a gente ouve, né, a palavra deles, a gente realmente reforça a importância do plano educacional. Então, aqui eu trouxe a palavra do estudante, né? Então, nessa primeira situação, foi perguntado para ele se ele achava que ele conseguia entender as explicações dos professores, né? Se a forma como os professores explicavam era uma forma que ele conseguia entender. E aí ele respondeu isso sobre uma determinada professora, que era a que ele tinha mais dificuldade. Ele disse, ela explicava um pouco rápido até, não demais, mas assim, ela tocava a aula normalmente, ia explicando ligeiros slides, ia explicando, porque o tempo era curto, e então ela queria ver todo o conteúdo. Aí tinha vezes que eu tinha que parar a aula e pedir para ela explicar outras vezes, porque eu não entendia, porque dava para anotar, porque não dava para anotar tudo também, porque ela tocava muito rápido os slides. Então, vejam aqui que ele não conseguia acompanhar a explicação da professora, porque ela passava rápido os slides e ele não conseguia anotar. Esse aluno, além da deficiência intelectual, ele tem um problema na coordenação motora. Então, ele tem muita dificuldade até mesmo de segurar uma caneta, né? Então, ele pega a caneta de uma forma toda estranha, né? Que é a forma que ele consegue, e realmente é muito difícil você conseguir entender a letra dele. E, aliado a isso, ele tem uma dificuldade de transpor para o papel o raciocínio dele. Então, ele pensa na frase, mas no momento em que ele vai escrever, ele come algumas palavras. Então, as frases acabam ficando um pouco sem sentido, fica um pouco difícil de entender. Mas eu vejo que essa dificuldade, na verdade, é uma dificuldade que todos os alunos deviam ter, né? E não somente ele. E aí, logo abaixo, então, é uma pergunta que foi feita para ele sobre a interação com os colegas na sala de aula. Ele disse que, de forma geral, ele se entendia bem com os alunos, com os outros alunos, e que eles aceitavam ele bem. Lembrando que ele está no ensino superior, então estamos falando de pessoas adultas, né? Mas que tinha algum ou outro, assim, que faziam algumas brincadeirinhas. Mas aqui, no caso, a dificuldade que ele está relatando, né? O que ele está relatando é que, quando tinham trabalhos em grupo, ele ficava sempre no mesmo grupo, mas eles não deixavam ele fazer nada. Ele só fazia parte do grupo. Então, ele está relatando aqui como é que ele se sentia nessa situação. E ele diz, eu até entendo, eu sei que eu tenho dificuldades, entendo e respeito eles. Como colega, aceito o que eles propõem também. Eu me sinto um pouco triste, um pouco mais frustrado. Também gostaria de ter ajudado um pouco mais e ter participado. Mas se eles quiseram assim, deixa o barco ir. Então, olha só a decepção, né? Uma coisa que ficou marcada nele, né? Essa decepção de que, apesar de ele estar no grupo, ele não era aceito. E ele entendia isso, né? Que ele não era aceito porque não confiavam na capacidade dele de assumir alguma tarefa dentro do grupo de pesquisa, do grupo de trabalho. Então, eu trago para vocês alguns aspectos da mediação docente, né, que eu identifiquei nesse trabalho, que eu acho bem importante a gente trazer aqui. Então, quanto ao conceito de aprendizagem, foi identificado na pergunta que foi feita para eles, o que você acha que uma pessoa, né, com deficiência intelectual tem que aprender? Foi detectado que muitos professores responderam isso. Ele tem que aprender o mínimo necessário. Só que o que é o mínimo? Como se mede esse mínimo? Qual é a porcentagem? E por que cobra-se um mínimo desse aluno que tem uma deficiência intelectual, mas não se cobra o mínimo do aluno regular?
Tem algum mínimo para o aluno regular aprender? Será que todos eles saem sabendo o mínimo também da sala de aula? Também foi percebido que eles ensinavam por hipóteses, né? Isso foi bem interessante. Alguns professores começaram a ver, será que ele vai entender melhor se eu explicar assim? E se eu usar essa forma, será que ele vai começar a entender? Vai ficar mais fácil para ele? Né? Então, os próprios professores começam a levantar algumas hipóteses e trabalhar de forma diferenciada em sala de aula com ele. E também foi percebido que os professores que estavam mais abertos a modificar as suas estratégias pedagógicas eram os professores que aceitavam melhor a presença do aluno na sala de aula. O que já nos leva, né, para o segundo ponto, que é quanto à interação do professor com o aluno. Então, a maioria relata que não sentia dificuldade em se relacionar com ele, porém, um pequeno número teve muita dificuldade em aceitá-lo, né? Foi especificamente 3 professores que tiveram muita dificuldade de aceitar esse aluno na sala, e isso influenciou diretamente na ação docente deles. O que nos leva ao terceiro ponto, né, que é quanto à ação docente. Então, foi verificado que poucos realizaram as adaptações, né, considerando as dificuldades do estudante, e a maioria concentrou essa adaptação na avaliação. Então, as adaptações que foram feitas foram só quanto à avaliação. Foi informado, né, para os professores que esse aluno tinha uma dificuldade motora, mas que ele tinha uma facilidade muito grande de comunicação oral. Então, a maioria se apegou nesse fato, né, de que ele sabia se comunicar, para avaliar ele desta forma. E aí eu trago também uma coisa que foi dita, né, por um dos professores, que foi, ele é jogo perdido, né? Então, quando eu comentei sobre a ação docente, um dos professores me disse, eu não vou mudar a minha forma de ensinar. Não vou mudar por causa de um aluno que é um jogo perdido. Ele não vai aprender. Ele não vai conseguir entender a minha disciplina. Então, por que eu vou modificar alguma coisa, né? Jogo perdido. Aí algumas das dificuldades dos docentes, né, que foram detectadas durante a pesquisa. Então, o despreparo para mediar o processo de ensino e aprendizagem do estudante com deficiência. Isso é notório, né? Nenhum professor está preparado para lidar com um aluno com deficiência, principalmente uma deficiência intelectual na sala de aula, né? As licenciaturas, hoje em dia, até recebem, né, uma formação, uma disciplina na parte da educação inclusiva, que assim mesmo, com certeza, quando eles forem para a sala de aula, eles vão ter uma dificuldade, porque uma coisa é a teoria e a outra é você estar na sala de aula, né, com um aluno com uma deficiência um pouco mais grave. Então, imaginem só esses professores da área técnica, né, que não tem nenhum conhecimento e nenhuma experiência nessa parte. Então, realmente, eles acabaram entrando um pouco em pânico, né, com a presença desse aluno. A outra dificuldade foi eles aceitarem o desafio de trabalhar com um estudante com necessidades educacionais específicas e de interagir com ele. Nem todos tiveram essa dificuldade, tá? A grande maioria até conseguiu interagir bem com o aluno, mas aqueles que tiveram, pode-se dizer que eles empacaram na disciplina, né? Eles não conseguiram fazer nenhum tipo de adaptação para esse aluno. Modificar a forma de pensar e de ensinar foi outra dificuldade constatada. Aqui é aquela velha história, né? O professor dizia, mas eu dei sempre aula desse jeito. Fazem 20 e tantos anos que eu ensino assim. E os alunos sempre entenderam. Por que eu vou modificar agora, por causa de um aluno na minha sala de aula, a forma como eu sempre ensinei, né? Ajustar as suas expectativas e sua ação docente. Aqui também, geralmente, o professor, ele tem um modelo, né, do bom aluno. Então, é aquele aluno que vai entregar todas as tarefas que ele pede, que vai participar da aula, que vai ter boas notas. Então, como que ele vai ajustar as expectativas dele, né, que estão centralizadas nesta figura, para um aluno com deficiência intelectual?
né? É bem complicado. E a dificuldade de realizar as acessibilidades ou adaptações curriculares. Então, realmente aqui, a maioria só conseguiu fazer a adaptação na hora da avaliação. Tá? Foram poucos os que tiveram, que realizaram realmente alguma adaptação na mediação docente, tá? Na forma como eles estavam dando aula. Tá? Também foram detectadas as habilidades dos docentes, né? Então, alguns conseguiram encontrar um aspecto facilitador. Então, por exemplo, esse professor que sabia da facilidade dele de comunicação oral, né, mais de um professor, então eles começaram a aproveitar, né, essa boa comunicação que ele tinha para fazer a avaliação dele desta forma. Alterar a ação pedagógica e a forma de avaliação. Aqui tem um caso bem interessante de um professor que ele percebeu que quando eles iam nas visitas técnicas, ele se saía bem. Então, ele perguntava para a pessoa que estava conduzindo a visita técnica, fazia questionamentos, ele trocava ideias com os colegas, ele perguntava para o professor. Então, ele se envolvia muito nas visitas técnicas. E esse professor acabou avaliando ele desta forma, nas visitas que eles faziam. Aprenderam também, uma das habilidades foi utilizar novas técnicas, né? Então, outra técnica também aqui que eu posso relatar para vocês foi de uma professora. Ela dava uma disciplina sobre perinifólias, se eu não me engano, e então ela costumava levar esse aluno para fora. Então, como o campus Bento Gonçalves é um campus bem arborizado, com uma área verde muito grande, muito bonita, ela levava ele para fora e lá ela mostrava as plantas, as folhas, enfim, né? Ela fazia essa parte toda mais prática com ele, né? E no fim até ela acabou também levando os alunos, né? Muitas vezes toda a turma para fora, para fazer essa aula do lado de fora, mexendo nas coisas ali fora. E estabelecer uma conexão com o aluno. Aqui é bem interessante porque foi percebido que os professores que conseguiram estabelecer uma conexão com esse aluno foram os professores das disciplinas onde ele teve as notas melhores, onde ele realmente teve mais envolvimento na disciplina, maior participação na disciplina. Teve um dos professores que ele se deu conta que se no fim da aula ele chamasse ele, né, terminou a aula, todo mundo saiu, ele chamava esse aluno e aí ele perguntava: o que você entendeu da minha disciplina hoje? O que você pode falar para mim sobre essa disciplina? E ele avaliava o aluno sempre no fim de cada aula, chamando ele na mesa dele para verificar o que ele tinha aprendido daquela disciplina naquele dia. E aqui, então, eu trago para vocês agora a palavra dos docentes. Então, aqui foi a pergunta que foi feita sobre o que eles consideram importante, né, o que o aluno com uma deficiência intelectual aprenda. E um deles disse: eu considero que ele tem que aprender o mínimo do que é passado em sala de aula. E a gente sabe das limitações dele, mas eu diria que ele deve aprender quase a mesma coisa que os demais. Porque toda aquela parte prática, ele tem que sair sabendo. Algumas teorias não é necessário, mas a parte prática sim. E sobre a dificuldade, né, de trabalhar com esse aluno, se eles sentiram alguma dificuldade, né, para trabalhar com esse aluno, um deles respondeu: eu confesso que eu senti dificuldade. Senti. No começo, eu senti porque era a primeira experiência. A gente fica sem chão mesmo, porque você não sabe como trabalhar, né? Você não sabe como vai conduzir. Mas depois que eu fui conhecendo melhor ele, conhecendo um pouco a deficiência dele, aí eu já me senti mais tranquilo, mais seguro. Então, esse aqui foi um dos professores que conseguiu que o aluno tivesse um bom desempenho na aula dele, que ele conseguiu modificar, com essa aproximação, né, do aluno, ele conseguiu modificar a mediação docente dele. Então, ao fim, né, da dissertação, eu fui pesquisar alguma forma, né, para
para propor, né, para a instituição alguma forma, alguma sugestão, né, de solucionar essa questão. E eu encontrei, então, o PEI, né, que era utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu fiz uma pesquisa, né, sobre o PEI, que eu coloquei na dissertação, e eu coloquei, então, que era importante que a instituição considerasse, né, a implantação do PEI como forma de organização didática da educação para alunos com necessidades educacionais específicas. Depois disso, então, algumas pessoas leram, né, essa dissertação. A nossa assessora de ações afirmativas também, né, leu. Ela foi pesquisar mais também, ela foi se inteirar bastante do assunto e acabou que a gente formou, então, ela formou um GT do currículo inclusivo no IFRS. Então, esse GT ele foi criado lá em maio de 2017, né? Ele é formado por gestores, por docentes e por técnicos, né? Principalmente os intérpretes, tais e os pedagogos. E foi formado justamente para que a gente pudesse estudar o PEI, né? E a certificação diferenciada. E importante também colocar que esse GT ele continua ativo, ele continua trabalhando, procurando soluções e atualizações para a educação inclusiva. Então, vamos ver o que é o plano educacional individualizado. Eu trago aqui alguns conceitos, né, algumas explicações, porque são muitas, né, que a gente encontra, para a gente ter uma boa noção, então, do que seria esse plano educacional individualizado. Então, o PEI, ele é uma formação de organização didática para a educação, uma forma de organização didática para a educação inclusiva. Consiste em oferecer aos estudantes com deficiência um plano de educação individualizado, planejado de acordo com as dificuldades do aluno. Ele garante atendimento educacional especializado, as adaptações razoáveis, os recursos de tecnologia assistiva e, ao final, o diploma. Ele também é um documento norteador do trabalho educacional, que identifica como as expectativas de aprendizagem podem ser alteradas, levando-se em conta as necessidades do aluno, o currículo padrão e a identificação de metas alternativas. Ele é um registro dos conhecimentos e habilidades específicas do aluno, que permite identificar o repertório de partida, acompanhar a evolução em direção às metas e traçar novos caminhos. E aqui, por fim, o PEI ele é previamente elaborado pela instituição e ele é seguido por todos os professores que ministrarão aula aos estudantes com deficiência. Ele é um trabalho em grupo, colaborativo, de gestores, orientadores, professores e técnicos, que tira das costas apenas do professor a responsabilidade, né, de planejar e fazer as adaptações. Então, quais são as características que tem que ter num PEI, para que ele seja um plano educacional individualizado? Ele tem que ser um instrumento colaborativo, tá? Ele tem que ser elaborado por uma equipe multidisciplinar. Tem que ser individualizado, tá? Ele tem que ser centrado nas características do aluno. Então, mesmo que 2 alunos tenham a mesma deficiência, cada um vai ter um PEI, né, de acordo com as habilidades e as dificuldades de cada um deles. Ele tem que trazer o histórico do aluno. Então, tem que informar lá o histórico médico, o histórico social, o histórico educacional, a vida pregressa do aluno, né, as escolas por onde ele já passou. Ele tem que ser flexível, porque se esse PEI não estiver dando resultado, então ele vai ter que ser refeito. Ele tem que trazer o planejamento educacional, então constar lá todas as adaptações que vão ser feitas, que metodologia vai ser usada, quais os recursos, tudo vai ter que constar. Tem que ter os objetivos e também as metas. Então, o objetivo específico desse aluno é esse aqui. Mas se ele conseguir chegar, atingir essa meta aqui, então eu acho que a gente já pode seguir adiante. E ele tem que ter um processo avaliativo, tem que informar como é que esse aluno vai ser avaliado. Para quem é o PEI? Então, é importante dizer que nem todo estudante que apresenta um laudo médico com o CID, ele é um candidato para o PEI.
tá? Então, se o aluno tem uma deficiência, uma necessidade educacional específica, que pode ser resolvido com uma adaptação de pequeno porte ou com o auxílio de uma tecnologia assistiva, esse aluno não precisa de um PEI, tá? Ele vai seguir na classe, né, na aula regular. Por outro lado, pode ser que tenha um aluno que não tem um laudo médico, mas que o professor detecta lá na sala de aula que esse aluno tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em cálculo, né? E ele pode, então, direcionar esse aluno lá para o NAPNE, né, para que seja feito todo o trabalho também de desenvolver um plano educacional para esse aluno, mesmo ele não tendo um laudo. Então, para quem que é o PEI? É para todo estudante que possui uma necessidade educacional específica que dificulte ou impeça que ele acompanhe o currículo regular da instituição e que ele precisa de uma mediação diferenciada dos demais. Como descobrir quem precisa do PEI? Lá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a gente costuma já, na hora de fazer a matrícula, o aluno vai preencher um formulário e ele vai identificar se ele tem alguma deficiência e qual é nesse formulário. Outra forma pode ser que o próprio aluno não se identifique ali na hora do formulário, mas que depois que as aulas iniciam, ele percebe que ele está tendo uma dificuldade e ele mesmo vai procurar um NAPNE para pedir um auxílio. Ou que os professores, né, em sala de aula, identifiquem esses alunos e também indiquem o NAPNE para eles. Mas, de forma geral, ele já é identificado no formulário. Então, o CRE, né, a própria Coordenadoria de Registros Estudantis, ela vai encaminhar, né, para o NAPNE, para o setor pedagógico e para a assistência estudantil, ela vai encaminhar os documentos, né, desse aluno, informando sobre a presença dele em sala de aula. Aí o NAPNE vai organizar, né, esse encontro com o próprio aluno, com os pais, né, com a família, se for o caso. Pode ser procurada as antigas instituições, né, dele, então nós também já fizemos isso, de ir até a outra escola e verificar o que foi feito de adaptação, como é que ele evoluiu dentro da escola, né. Pode ser procurado os profissionais, né, de atendimento, como médico e psicólogo, também já tivemos que fazer isso, mediante autorização, né, da família, para conversar com esses profissionais e ter mais informações para poder construir o PEI do aluno. E pode ser feita análise de documentos, como os atestados médicos e receitas, e exames, enfim. É bem importante saber se o aluno toma alguma medicação controlada, né? Se ele toma, isso também tem que estar no PEI, porque dependendo da medicação, com certeza vai influenciar na aprendizagem desse aluno, enfim, ele prestar atenção, tem que saber quais são os horários que ele toma essa medicação, então tudo isso tem que estar no PEI. De forma geral, então, como que se organiza o PEI? Vamos martelar de novo, né, que ele é uma construção coletiva, então ele vai ser feito pelos professores do estudante, pelos profissionais especialistas da instituição e pelos membros do NAPNE. Então, eles vão, com base naquele histórico, né, que já foi montado naquela reunião com a família, com o aluno, enfim, eles vão pegar esse histórico médico, educativo e social e vão considerar quais são as necessidades, quais são as competências, as potencialidades e dificuldades desse aluno. Eles vão identificar quais são as áreas que vão requerer adaptações. Nem todas as áreas podem precisar, né? De repente o aluno se sai bem em uma determinada área, ele não vai precisar de um plano educacional naquela área. Vão estabelecer quais são os objetivos que ele vai ter que alcançar, vão definir quais são as ações pedagógicas, né, que eles vão adotar para esse aluno e vão ter que fazer adequação da forma de avaliação de acordo com a facilidade que o aluno tem. Então, no caso da avaliação, no PEI, a gente precisa estabelecer as possíveis formas, né, de aferir o progresso desse aluno e utilizar recursos e métodos variados e priorizar a melhor forma de comunicação. Então, como no caso daquele aluno, né, que tinha uma grande facilidade de comunicação oral, então aproveitar essa facilidade que ele tem, mas também não só
avaliar ele dessa forma, né? Ele precisa ser avaliado de outras formas também. Então, de repente, pensar num projeto, na participação de algum projeto de extensão, alguma coisa, projeto de ensino, enfim, variar um pouquinho, porque senão ele vai ser avaliado somente de forma oral, né? E eu acho que vai ficar cansativo até mesmo para o próprio aluno. Aqui, então, eu trago a fala de um professor, novamente, sobre avaliação. Ele diz assim: e a gente aprende cada vez mais a fazer avaliação quando pega um aluno como G. Aí tu pensa assim, se eu fizer uma avaliação só por escrito, ele vai reprovar. Mas se eu falo com ele, eu tenho uma resposta 200% melhor. Então, é ter essa percepção, né? Como é que a gente vai fazer o acompanhamento do PEI? O PEI ele tem que ser avaliado periodicamente para verificar se o estudante está realmente atingindo os objetivos propostos. Então, quem vai decidir isso é aquela equipe multidisciplinar, né, que construiu o PEI. Então, eles vão ver, dependendo da deficiência, talvez esse aluno tenha que ser avaliado a cada 2 meses, ou a cada 3, ou semestralmente, talvez seja o suficiente. Então, vai depender das dificuldades e da necessidade específica que esse aluno tem. Caso eles detectem alguma coisa, né, no PEI, então eles vão ter que refazer ou realizar algum ajuste no PEI. Importante também que o professor em sala de aula, ele acompanhe qual é o progresso do aluno. Tá? Então, o professor vai ter que ficar de olho para verificar se esse aluno está realmente conseguindo acompanhar, né, e alcançar os objetivos específicos que foram propostos para ele. A diferença entre PEI e acessibilidade curricular. Isso aqui já foi perguntado para mim, né, mas PEI e acessibilidade ou adaptação curricular não é a mesma coisa? Não, não é. Então, o PEI, ele vai dar o norte dos processos a serem adotados, trazendo as informações importantes sobre o aluno, que vão auxiliar na criação de estratégias de ensino e aprendizagem, na organização das acessibilidades curriculares, na adoção dos recursos tecnológicos e nos métodos que vão ser utilizados em sala de aula. Então, na verdade, a acessibilidade curricular, ela é um componente do PEI. E, geralmente, ela vai ser feita pelos professores em sala de aula. Eles é que vão fazer essas adaptações. Eu trago para vocês aqui, então, a IN, né, do Instituto Federal, que trata sobre o PEI. Eu peguei só alguns aspectos da IN, né? Ela foi feita inicialmente em 2018 pela aquele GT de currículo inclusivo, né? E ela foi refeita, né? Foi atualizada agora em julho de 2020. Então, no artigo 1, diz que é para regulamentar, né, que essa IN vem para regulamentar os fluxos e procedimentos de identificação, acompanhamento e realização do plano educacional individualizado de estudantes com necessidades educacionais específicas e que necessitem de adaptações razoáveis. No artigo 2, diz que ele é um plano e um registro das estratégias que visam promover a acessibilidade curricular e que são necessárias para o estudante alcançar as expectativas de aprendizagem definidas para ele. E aí, bem interessante nesse artigo 7, né, então, ele reforça novamente, né, que o PEI tem que ser construído de forma colaborativa com os NAPNs, né, com o setor pedagógico, assistência estudantil, e ele traz um parágrafo único, que diz que deverá ser previsto pelos docentes horário de atendimento individualizado para os estudantes com necessidades educacionais específicas, tá? Então, o PEI, ele não substitui o atendimento individualizado que o professor tem que dar pelo aluno. Então, aqui nessa IN, na verdade, ela está deixando bem claro que este atendimento, ele é essencial e ele tem que continuar sendo feito. Então, geralmente, os professores atendem esses alunos no contraturno. Os componentes do PEI, do IFRS, tá? Então, ele traz os dados de identificação, aquele histórico, né, do aluno,
aborda as necessidades educacionais específicas, então tem que dizer lá qual que é a deficiência que ele tem, por exemplo, se é cegueira, se ele faz uso do braille, se ele precisa de leitor de tela, então isso tudo tem que estar informado ali. Tem que colocar os conhecimentos, as habilidades e capacidades do aluno, interesses e necessidades, o que ele sabe, o que ele tem interesse, o que ele gostaria de fazer, relatar as dificuldades, colocar quais são as adaptações que vão ser feitas, elencar os objetivos específicos, no conteúdo programático também, se esse conteúdo vai ser substituído, se esse conteúdo vai ser adaptado para o aluno, se ele vai ser suprimido, se alguma parte não vai, né, ser necessária para esse aluno, se é melhor retirar, informar qual vai ser a metodologia utilizada, como vai ser a avaliação, né, focando em mais de um método novamente, e ao final, então, eles têm que fazer um parecer onde eles vão colocar quais foram os avanços que o aluno teve, como ele se desenvolveu, se ele conseguiu alcançar os objetivos, tudo isso vem informado nesse parecer. Então, eu só trouxe aqui para vocês como é que é o nosso PEI, né? E só queria destacar, então, lá embaixo, vejam que muitas pessoas têm que assinar o plano educacional individualizado. Ele tem que ter a assinatura do docente, do coordenador do curso, do NAPNE, da assistência social e do setor pedagógico. Todos eles têm que endossar esse plano. Então, ali no IFRS, né, a gente tem 17 campos, todos eles têm um NAPNE. Quem faz a administração, né, desse grupo que vai desenvolver o PEI é o NAPNE, né, sempre com o apoio, então, da Assessoria de Ações Afirmativas, né, e vem funcionando desde 2018 a utilização do PEI na nossa instituição. Aqui só a título de curiosidade, né, de repente vocês devem, né, se perguntar, mas está funcionando agora o PEI no ensino remoto? Sim, ele está, né? Então, olha, tem sido feito contato com os estudantes com necessidades educacionais específicas por telefone, por e-mail, por WhatsApp, tá? É enviado os materiais adaptados por ele, para eles, né, por meio digital. Estamos com estagiários, né, auxiliando, então, quando tem aulas síncronas, os estagiários, e tem aluno, né, com necessidade educacional específica, os estagiários acompanham. Eles também estão auxiliando os professores sobre como acessibilizar os conteúdos, né, que eles estão colocando no Moodle. Os alunos surdos estão com as intérpretes também acompanhando as aulas online. E o atendimento individualizado, ele continua sendo feito tanto pelo NAPNE quanto pelos docentes. Ainda, tá? Antes de elaborar o PEI, então, eles conversaram, né? A equipe conversou com os estudantes para poder entender nesse formato, né, que nós estamos agora vivenciando de ensino remoto, como eles aprendem melhor, quais são as expectativas dele em relação a essas aulas, né, essas componentes curriculares que vão ser dados para eles por ensino remoto, e quais são as angústias que eles estão sentindo nesse momento. Também foi preciso, né, no início do trabalho do início remoto, que algumas pessoas fossem presencialmente até a casa dos estudantes, né, inclusos, para que pudessem ensiná-los a utilizar o Moodle. Foi diminuído o número de componentes curriculares, então eles podem fazer uma ou duas disciplinas, né, só por semestre, para que eles não percam o vínculo com a instituição. E tem sido feita uma elaboração conjunta entre todos os docentes, né, que têm alunos inclusos, então eles estão tentando discutir estratégias e metodologias, né, quais são as melhores, né, compartilhar essas informações para serem aplicadas, então, nesse período de ensino remoto. E foi percebido o aumento do engajamento dos docentes no planejamento e na realização dessas atividades durante o período remoto. Então, só para finalizar, é um pensamento meu, né, que eu trago para vocês. Então, eu acho que o desafio das instituições é investir na formação dos professores, para que eles tenham recursos para mediar o ensino e a aprendizagem dos alunos e não serem apenas meros transmissores de conhecimento. Então, eles precisam ser preparados para pensar em novas estratégias de ensino, em adaptar os conteúdos e
para todos os alunos, né? Não somente para os alunos que têm alguma necessidade educacional específica. E aqui, para finalizar, eu trago que apareceu, então, no fim daquele trabalho de pesquisa, né, a palavra do professor e do aluno. Então, o professor coloca, ele aprendeu. E tenho certeza absoluta que se eu pedir para ele transcrever aquilo, ele não faz. Mas assim, dentro da vida prática dele, ele leva esse conhecimento. Tenho certeza que ele leva. Ele pode levar essa tecnologia e aplicar lá na uva, na propriedade dele. Acho que pode. Ele muda o conhecimento. Eu senti isso nele. E o aluno termina dizendo, eu sempre dizia para os meus pais que eu tinha desejo de um dia tentar alcançar o curso superior, de alcançar a faculdade. Eu tinha esse sonho, queria, sabia que tinha dificuldades, que não ia ser fácil para chegar. Mas eu sabia dentro de mim que tinha potencial. Sabia, mas não o quanto que tinha de força e de coragem. Na verdade, quis fazer desde quando estava lá atrás. Era um sonho, se tornou realidade. Bom, ainda não, falta muita coisa para me formar. Então veja que bacana a gente realizar, né, esse trabalho e chegar e ouvir, né, a satisfação tanto do professor quanto do aluno, né, por estarem ali na sala de aula. Então, eu vou encerrando por aqui, né, tenho as minhas referências e só agradecer então o convite, né, do IFSU para estar aqui e a presença de todos vocês. E me coloco à disposição para as dúvidas. Obrigada, Maria Isabel. Muito fantástico te escutar, né, o teu relato que tu traz, o trabalho que está sendo feito no IFRS. Eu acho que a gente falar de plano, né, a gente tem que também falar da questão da escola inclusiva, né, como é que ela se dá, né, e tu faz também esse relato no início, do quanto foi difícil, né, o começo, né, o receber esse estudante, né, como é que acontece esse processo. Então, não é um processo fácil, a gente sabe, né, mas é uma construção coletiva a escola inclusiva, né, é uma construção com todos que a ela pertence, que ela está, né. Então, certamente são momentos que nós temos que parar para estudar, para discutir sobre inclusão, sobre os alunos com necessidade específica, quem é esse sujeito, né? Como é que funciona a questão, como é que se dá a questão da aprendizagem, né? Como é que se dá a questão, o que é um plano, o que é uma adaptação, né? Como é que acontece esse processo de aprendizagem, que vai acontecer sim, mas nem todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma metodologia, com a mesma estratégia. E como tu diz, a gente precisa conhecer esse sujeito, né, para montar essa estratégia, para montar que ele não tenha só acesso, né, mas que tenha esse acesso com permanência, com efetivo aprendizado, né, que saia ao final do curso, seja ele integrado, subsequente ou até mesmo superior, porque nós temos vários alunos com necessidade específica no superior, nos institutos, mas que seja de efetiva aprendizagem. Eu identifico que é uma construção extremamente coletiva, de muito estudo, e que não é de uma hora para outra, né? A gente precisa de um tempo, inclusive, para estudar, para se acostumar com a proposta. E a gente vem nesse caminho, todos os institutos, e falo em nome do IFSU nesse sentido, vem nesta construção coletiva de muita discussão e de muito aprendizado, né? Porque se a gente for ver a política de inclusão no Brasil, né? For ver a jovem ainda, né? Temos pouco mais de 30 anos, né? Com muitos avanços, sim, muitos, mas também retrocessos, né? E estamos vivendo agora um momento de retrocesso, não podemos deixar de falar sobre isso, nós que defendemos a inclusão e a participação das pessoas com necessidade específica na educação regular, mas evoluímos, né, conseguimos muitos avanços desde a declaração lá de Salamanca, né, da política de inclusão de 2008, da LBI, né, inclusive do próprio Plano Nacional de Educação,
em 2014, que para quem participou daquele processo não foi nada fácil, né? Então, assim, são construções que a gente vem fazendo, o Brasil vem fazendo, e os institutos, né, as instituições, tanto as federais quanto as municipais, estaduais, né, de todo o Brasil, porque, como disse a Rosane, aqui a gente tem colegas desde o Sul, Norte, Nordeste, Sudeste que estão conosco, né, nos acompanhando e participando desse momento de discussão. Então, mas é possível, né, eu acho que é isso que a gente tem que dizer, né, Isabel, que não é fácil, mas que é possível. No momento que a gente direciona o olhar, né, que a gente vê além, né, da necessidade específica, que a gente vê ali um sujeito que aprende, né, que nós temos que apenas descobrir, né, qual é a melhor forma, né, de trabalhar, né, qual é as estratégias que ele precisa, qual é as tecnologias, se ele precisa de tecnologia assistiva. Então, e o plano, né, nos dá esse norte, né, tanto num primeiro momento para a gente estar conhecendo, né, esse sujeito, que, como tu diz, chega por uma matrícula ou por um processo, né, através das cotas, que também temos, graças a Deus, nesses últimos anos, dentro dos institutos, ou que muitos, às vezes, não chegam pelas cotas, fazem as matrículas e, a partir de um processo, a gente vai descobrindo, né, que ali tem um possível diagnóstico, né, ou até mesmo, às vezes, a instituição acaba, né, percebendo e chamando essa família, esse estudante, para estar discutindo sobre isso, né? Então, e a partir daí se começa toda uma busca, né, para um trabalho efetivo, até chegar ao professor da aula, aí montou o seu plano de atendimento específico. Se a gente dos institutos, nós os professores ou anualmente, dependendo do curso, né? Então, vai montar ali a sua proposta de trabalho. E nós temos aqui no chat, né, só para fazer alguns relatos, assim, muitos elogios sobre a tua fala, e muito ainda, que até tu colocaste, a questão do problema ainda da questão da formação, né, que as pessoas ainda estão nesse processo, né, muitos ainda, né, bem que eu avalio, né, que é um discurso que eu acho que a gente tem que começar a deixar para o lado, né, porque senão a gente não sai mais desse processo, né, que a gente não tem, não temos formação. Não temos, até porque se a gente for pensar dentro de uma universidade ou dentro dos institutos, né, que é um pouquinho diferente da educação fundamental ali, né, da escola de ensino fundamental e da escola de ensino médio, há pouco tempo, se a gente for ver há muito pouco tempo, esses sujeitos com necessidade específica têm chegado para a gente, né? Então, assim, eu dou um relato, né, por exemplo, do IFSU, do campus Bagé, que faz muito poucos anos que a gente vem nesse processo, né? Que vem recebendo isso muito antes da questão das cotas serem efetivadas para as pessoas com necessidade específica. Então, claro, a gente ainda está nesse processo de conhecer, de estudar, de discutir. Mas também avalio que é só nesses momentos, né, que a gente vem propondo enquanto GT ou enquanto educação federal, assim, né, porque não é só o IFSU, o IFRS tem feito algumas discussões, o outros IFs pelo Brasil afora têm feito discussões muito interessantes, né, inclusive chamadas pelos próprios núcleos de atendimento à pessoa com deficiência, nesse processo, né, de construção dessa educação inclusiva dentro dos institutos. Então, eu vou te colocar algumas perguntinhas para a gente, eu acho que está pensando junto, né, deste processo. E uma das perguntas que eu ia te fazer, e tu colocou, porque a gente não podemos deixar de falar sobre esse momento que vivemos, né, de pandemia, de ensino remoto, né, que já estamos aí há praticamente 2 anos letivos, eu digo, há mais de 1 ano e meio, e que para os
os estudantes com necessidade específica, não todos, a gente não pode generalizar, mas para muitos esse processo remoto não está sendo nada fácil. Nem para nós profissionais, mas principalmente para os estudantes. Principalmente aqueles que demandam, né, um auxílio, uma mediação mais significativa dentro da instituição e que nesse momento remoto fica a cargo muito das suas famílias, né? E que o plano precisa contemplar isso, né, Maria Isabel? E que a gente precisa ir avaliando se esse aluno está realmente aos poucos conseguindo, né, aprender, está conseguindo acompanhar, né? Eu acho que isso é bem interessante a gente fazer essa discussão bem significativa desse momento remoto e que a gente ainda estamos nesse processo, eu acredito que vamos levar um pouco mais, né, nesses momentos síncronos e assíncronos, né, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente está assim, né, então acho que é bem interessante a gente trazer essa discussão, não só do momento presencial, porque daí ali no plano, no momento presencial, tu consegue montar outras estratégias, né, outras metodologias do que agora no remoto tu fica um pouco mais restrito, né? Um pouco mais, né? É um pouco mais complicado, vamos dizer assim, né? Até para ter esse acesso ao estudante é um pouco mais complicado. Então, assim, achei fantástico ter tocado nesse sentido do momento remoto, porque eu já ia te colocar, porque é uma preocupação que a gente tem, né? Que muitos também a gente tem que avaliar, né, Maria Isabel, que muitos estudantes se deram muito bem no momento remoto, porque faz parte das suas habilidades, né? Lidar com o computador, enfim, fazer os acessos, né, nos ambientes virtuais, para alguns realmente é muito fácil. Mas para o nosso público, não. E para outros, nem tanto, né? Nem tanto assim. Então, o plano vem traçando isso, né? Todo esse caminho e para isso montar as estratégias, né, de como vai ser trabalhado, né, como é que vai ser trabalhado, não só as aulas síncronas, mas a questão do atendimento em turno inverso, né, quanto é importante para os nossos estudantes, né, esse atendimento, porque é o momento que o professor está para ele, vamos dizer assim, né, vai conseguir montar uma estratégia, uma metodologia que leve em conta, né, a sua necessidade. Então, isso é muito interessante. A Rosane pediu fazer uma pergunta. Onde que tu identifica as maiores barreiras para a questão da inclusão hoje? Dentro do... Né, vamos falar dentro dos institutos, né, que é o nosso... Olha, eu acho que a gente ainda tem algumas barreiras bem fortes, atitudinais, né? Então, eu acho que começa daí, né? Dentro dessa própria pesquisa, assim, eu vi a resistência de alguns professores, né, em lidar com esse aluno. Não são a maioria, mas infelizmente ainda existe, né? Teve um relato que me impactou bastante também de uma professora, em que ela disse que sem que ela se desse conta, se o aluno estava sentado aqui, ela se colocava de costas e dava aula daqui para frente, né? E ela disse que isso chocava ela também. Quando ela se dava conta de que ela tinha feito isso, isso chocava. Então, acho que ainda é uma barreira bem forte que a gente tem, né, dentro dos institutos, que precisa ser melhorada. Infelizmente, eu vou ter que bater também de novo nessa tecla, que é a questão da formação, né? Tem que ter uma formação, e não é só uma formação dessas básicas, assim, né? Isso aqui, as deficiências são essas. Não, eu acho que tem que ser um curso, uma capacitação que realmente faça com que os professores compreendam, né, essas deficiências e o que exatamente eles podem trabalhar dentro da sala de aula. Cursos, assim, básicos sobre o que é a deficiência, quais são, eu acho que esses tem muitos, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais isso.
porque quando chega na hora, né, da ação, da mediação docente, o professor ainda congela, né, ele não sabe o que fazer. E também tem a questão da nossa legislação, né, o próprio PEI, ele não é regularizado, né, então cada instituição faz como acha que é melhor fazer, né. Então, eu acho que para mim, são 3 questões fundamentais, né? Então, a barreira atitudinal, a formação e a legislação, que realmente eu acho que fica muito solta, né? Essa parte da legislação. Uma das perguntas que eu ia te fazer, de certa forma, tu já respondeu, uma colega, Tânia, ela está perguntando da questão assim, temos que ter formação, né? Isso a gente é unânime em relação a isso. Mas tu acha que tem um ponto específico? Bom, vamos começar por aqui, né? É por aí que a gente vai começar essa discussão. Tu tem alguma ideia em relação a isso? Olha, ponto específico, eu acho que são tantos, né, que a gente tem que abordar, mas talvez começar pela parte mais humana mesmo, sabe? Da empatia, de se colocar de repente no lugar do deficiente, né? Às vezes a gente não faz isso, né? E aconteceu até uma situação comigo essa semana de não ter me colocado também, né, no lugar dessa pessoa. Era uma pessoa que tinha surda, né? E ela estava com dificuldade, né, no desenvolvimento do projeto que nós estávamos fazendo. E de repente eu me dei conta, eu não me coloquei no lugar dele, né? Eu não vi como essas coisas que parecem pequenas para nós estavam sendo realmente difíceis, né, para ele trabalhar. Eu acho que essa parte mais humana talvez fosse a primeira que deveria ser abordada, sabe? A questão da empatia mesmo. Com certeza, né? Tu ter o olhar para o outro, né? E às vezes a gente se pega mesmo, né? Não se dá por conta de algumas coisas, daí quando te dá, realmente a gente se choca, meu Deus, eu sabia que eu, né, tinha uma pessoa ali com deficiência visual, por exemplo, eu poderia ter, não fiz a descrição, tem um ensurdecido, né, e daqui a pouco falei de costa, né, então, ou tu passa, às vezes, em sala de aula, né, vamos passar um filme, né, daí uma pessoa ensurdecida, o filme fica complicado, dependendo, né, o ruído, né, ou para o deficiente visual, tu vai passar um filme, se não tem a descrição, fica muito complicado também. Então, é importante a gente ter essa questão do olhar, né, e eu acho que é uma questão muito interessante, assim, que a gente sempre tem que ressaltar em relação ao PEI, né, Marisa, agora que tu colocou assim, a questão que é coletiva, né? Precisa, né? Precisa ser, né? De preferência, o pessoal do NAPIM, né? Tem ali o pessoal do pedagógico junto, né? Dependendo de cada instituição, tem uma forma diferente de atuar, né? Vai ter supervisora, vai ter assistente social, nem todos têm educadora especial, né? A professora do atendimento educacional especializado, porque não faz parte do quadro dos institutos. Quase, acho que ninguém, praticamente, quase ninguém. A gente sabe, lá no IF baiano tem alguns lugares muito específicos, no IF Sul nós temos uma, mas não é pela questão especificamente da vaga para o AE, foi, né? Mas que seria essencial, a gente sabe disso, né? Por uma questão de organização de trabalho, também é uma política, né? O atendimento educacional especializado. E o sujeito, né, educador especial, poderia estar fazendo, né, auxiliando nesse processo, com certeza. Mas a gente vai na busca, né? Vai na busca sempre, né? Não podemos deixar retroceder nesse sentido. Outra questão que é bem pertinente, assim, essa questão na hora da organização do PEI, né, Maria Isabel, a questão das famílias, né, da gente estar chamando, né, para estar sabendo sobre esses sujeitos, aqueles que não conseguem, que precisam do auxílio maior das famílias, né, a gente está conhecendo esses sujeitos dentro do possível, né, entrar em contato com a instituição que ele pertenceu, já passou, né, os profissionais clínicos que eu atendo, porque para a gente ter uma visão
né, um pouco melhor, né, para conseguir organizar, né, a questão da vida, né, educacional na nova instituição. Então, isso é essencial. Deixa eu ver outras perguntinhas aqui para você. Na questão... bom, acho que tu também já respondeu, né? O pessoal está perguntando agora desse momento remoto das APNPs, né? Que a gente chama no IFSU de APNPs, que é esse momento síncronos e assíncrono, que também continua essa construção, né? Online, né? A gente consegue fazer essa construção, claro que daí é bem mais complicado, a gente sabe. Não é a mesma coisa, mas vai andando, vai funcionando. Isso. Fiquei até bem impressionada com os números, né? Achei que nem tantos alunos estivessem participando, mas até que tem um número considerável, né? Não sei em relação a vocês, mas muitos estão participando, né, do ensino remoto, mesmo com todas as dificuldades, que a gente sabe que acessar o Moodle, né, não é fácil para todo mundo, mas eles estão conseguindo. Isso, não é fácil, mas não, a gente tem, claro que cada campus tem uma realidade, né, dentro dos 14 campos, cada um tem a sua realidade, mas eu posso falar do campus Bagé, que todos os nossos alunos nas cidades específicas têm feito acesso, fazem esse acompanhamento desde que começamos as atividades remotas, né, a gente não usa o Moodle, a gente usa o Classroom, né, achamos um pouco mais tranquilo. E a gente, aqueles que tinham dificuldade de acesso ou que as famílias precisam auxiliar, a gente fez esse processo, né, de ensinar online, né, como é que funcionava, como é que é o primeiro acesso, como é que tu acessa a plataforma, como é que tu acessa uma aula síncrona, né? Então, mas é um trabalho de formiguinha, né? Vai devagarinho, sim, mas é possível, né? Mas a gente não pode perder o contato, né, com esses sujeitos, né, e com as famílias daqueles que precisam de uma mediação maior das famílias, porque senão o trabalho acaba se perdendo, né? Com certeza. Então isso é bem importante a gente não perder esta parte. Muitas pessoas falaram da questão ainda, né, da questão da acessibilidade, que ainda estamos, né, num processo em alguns lugares de construção, que cada um, né, tem o seu processo de aprendizagem, né, que tem um tempo, né, e quanto isso a gente precisa levar em conta que nem todo mundo, né, Maria Isabel, vai aprender no mesmo tempo, da mesma forma, e você colocava na sua fala, né, que pode ter a mesma necessidade específica, mas não é o mesmo sujeito, né? Não. Então, vão precisar de adaptações diferentes, né, ou de estratégias, né, e o PEI vai ser totalmente diferente, né? Então isso é importante. Outra coisa bem significativa de reiterar, que tu já disse, assim, não é porque ele tem um CID, tem um diagnóstico, tem que ter o PEI, né? Se aquele sujeito que consegue, né, aprender, né, que consegue dar conta, que está indo, não tem necessidade de a gente fazer, né? Isso é bem significativo, acho que é uma fala que a gente tem que deixar bem clara, né? Bem clara. E outro ponto, assim, que há muitos têm dificuldades bem específicas, né? Por exemplo, pode ter dificuldade de disciplinas ligadas à questão de cálculos, né? Outros na questão do português, né? Se nós pegarmos um aluno, por exemplo, ensurdecido, que a questão da construção, da aprendizagem foi complicada, da alfabetização ali, o português vai ser muito complicado para ele, a gente tem que trabalhar em cima disso. Pega um estudante, por exemplo, com déficit intelectual, né? Ele pode ter muita dificuldade nas questões ligadas à questão do cálculo, né? Do raciocínio lógico. Então, a gente vai se deter um pouco mais nesse sentido, né? Já outros
vão precisar da tecnologia assistiva daqui a pouco, né? Então, que pode ser um programa específico, né? Pode ser uma adaptação ali de um instrumento que ele precisa para digitação ou para escrita. Então, assim, a gente vai ter que ir construindo isso coletivamente, né? Porque isso vai para a sala de aula, essa construção, né? O sujeito que precisa da comunicação alternativa, né? Das tecnologias, ele vai utilizar em sala. Né? Então, é importante, na do plano, ir para a discussão depois com o grupo, né? Que vai estar trabalhando com esse. Eu acho que era uma coisa que quer tido, outras perguntas. Uma da Marielle. Enquanto estivermos falando sobre como incluir, é porque estamos fracassando enquanto instituição. O dia que pararmos de falar é porque está, né, de fato, acontecendo, né, a inclusão. Né? Eu acho que ainda... ela quer saber a tua opinião nisso, que é por isso que a gente fala, né, tanto que a gente ainda está fracassando, é porque ainda o processo ainda não se deu efetivo, vamos dizer assim. É verdade, né? Quando a gente bate demais numa tecla, né, é porque realmente não está saindo o som certo ainda, né? Então, realmente, é verdade. Então, acho que era mais ou menos, eu fiz, né, algumas questões para ti, mas também a gente já está com adiantado da hora, né? Muitos elogios para a fala, né? Muitas colocações no sentido que realmente ainda estamos no processo e precisamos discutir, precisamos trocar ideia, troca de experiências, como a gente vai estar fazendo aí, começando hoje, no dia 26, depois dia 30, e depois no dia 2, a gente vai estar nessa discussão. E que é nesse formato que a gente, né, não podemos deixar retroceder, né? E a gente está aí numa discussão que eu acho que é importante para todos nós, educadores, que defendemos, né, a política de inclusão, discutir, né, a questão que nós não podemos retroceder nesse caminho que vemos há mais de 30 anos tão jovem, né, mas que a gente não pode. E que o sujeito com necessidade específica, fora a lei, ele tem o direito de estar, né, estar junto com todos, em aprendizagem, né, colaborando com a sociedade. Então, assim, não podemos deixar cair, né, no que era há muitos anos atrás, com certeza. Então, ali isolados, né? Isso não pode voltar a acontecer, com certeza. E a gente poderia aqui também, que não é o caso nesse momento, fazer relato de vários, né, estudantes que tiveram, né, uma passagem extremamente positiva, tanto pelos institutos quanto por outras instituições, né, que foi apenas... Progressos, né, que a gente obteve nessa situação em que eles estão inclusos em sala de aula. Né? A gente tem que dar o acesso, né, e a permanência, mas com efetivo aprendizado, né, e a gente começa lá na educação infantil até o nível superior, né, porque a inclusão perpassa todos os níveis, isso é importante a gente dizer, né, e chega lá, a universidade hoje, a pós-graduação, né, então é essencial, né. Então, te agradeço, né, em nome do GT dos NAPNS e da DPI, imensamente, né, tu ter aceito o nosso convite de estar conosco nesse final de tarde, noite agora, nesse momento, né, para uma discussão tão rica, né, um assunto tão significativo, né, porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala de plano, né, de atendimento para muitos sujeitos que precisam deste olhar. Então, te agradeço, foi muito bom, né, e agradeço as nossas intérpretes, a Alessandra e a Francine, e a todos, né, que estiveram conosco neste quase 1h30, mais ou menos, né, do sul ao norte, nordeste, sudeste, né, de todo o Brasil, agradecemos imensamente e fizemos o convite, inclusive, para você, Maria Isabel, estar conosco no dia 30, discutindo
com o Leonardo Cabral, né, e o colega Marcelo Diogo do campus Sapucaia. Existem outros caminhos para além da terminalidade específica e da certificação diferenciada? Vamos ver, né? Será que existe? Eu acho que temos que discutir, né? Estamos discutindo o plano, vamos discutir a questão da certificação, da terminalidade ou outros caminhos, né? Então, é isso que a gente precisa, e é aí que a gente caminha, né, para a efetivação da questão da inclusão. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos. Boa noite. Boa noite para todo mundo.